querida e amada torcida vascaína, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente, é feito de torcedor para torcedor. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa sequência de jogos que já foram definidas no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana para o Vasco quando retornar desse recesso do Super Mundial. Antes de falarmos sobre isso, darmos uma analisadazinha, eu peço aquela curtida, aquela compartilhada nesse vídeo aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, está vendo aqui esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe também o vídeo para seus grupos de WhatsApp, para os vascaínos, para conhecerem a Resenha Vasco, esse canal de YouTube aqui que a gente fala sobre o Vasco de uma forma diferente, com muita opinião e informação. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa sequência de jogos que o Vasco vai ter no retorno, uma sequência pesadíssima. Vamos analisar aqui, ó. O Vasco já volta no dia 15 de julho, definindo a sua vida na Copa Sul-Americana. Né? No mês de julho já define a sua vida na Copa Sul-Americana e no finalzinho de julho, início de agosto, já define a sua vida na Copa do Brasil. Ou seja, o ano de 2025, em relação a títulos, já será definido nesse retorno após o Mundial. Então, galera, vamos torcer para que essa janela, o Vasco seja assertivo, consiga trazer jogadores que possam fazer com que o Fernando Diniz melhore ainda mais essa performance desse time, que a gente tenha um banco, que a gente tenha uma peça de reposições, que a gente consiga ter reservas que consigam manter o estilo de jogo, a forma que o Vasco de Diniz jogou contra o São Paulo, que foi muito interessante, foi muito bom. A gente sabe que manter esse jogo em todas as partidas é difícil, mas quanto mais vezes o Vasco conseguir performar daquele jeito, mais chances de vitórias nós teremos. Então vamos analisar essa sequência aqui. Lembrando que no dia 13 de julho tem o jogo contra o Botafogo, mas ainda não está confirmado pela CBF. A gente não sabe se esse jogo vai acontecer realmente. Está dia 13 de julho, a CBF soltou a tabela. 13 de julho, Vasco, Botafogo, Mané, Garrincha, mas está a definir. Então esse jogo pode ser adiado. Eu, na minha opinião, acharia importantíssimo que esse jogo fosse adiado, porque no dia 15, 2 dias depois, o Vasco tem esse jogo dificílimo na altitude contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Já é o início do playoff da Sul-Americana, que, na minha opinião, o playoff da Sul-Americana é o momento mais difícil do Vasco até a caminhada final, na realidade até a semifinal. Porque o Vasco passando pelo Independente Del Valle, que para mim é um adversário dificílimo, é o líder do campeonato equatoriano, a gente vai jogar na altitude de Quito, é uma altitude muito ruim, muito pesada. O próprio time do Independente Del Valle é um timezinho bom. Eles vieram da Libertadores porque caíram num grupo difícil, eles quase se classificaram. É um time perigoso, é um time que vem jogando essas competições internacionais já há algum tempo, é acostumado com esses jogos internacionais. Então, para mim, é o momento crucial do Vasco na Sul-Americana essa partida contra o Independente Del Valle. Porque depois a gente vai pegar o Mushuc Runa, passando pelo Independente Del Valle, a gente pega o Mushuc Runa, que é outro time equatoriano, também na altitude, mas é um time que esse time equatoriano foi a sensação da primeira fase no grupo do Cruzeiro, mas é um time que está nono colocado na tabela de classificação do campeonato equatoriano. É um time que, de repente, a gente não é tão difícil quanto o Independente Del Valle. Depois disso, a gente vai pegar o vencedor de Huracan contra outro time que eu não me recordo, provavelmente deve ser o Huracan, que é um time argentino também que a gente tem a possibilidade de vitória. Aí, na semifinal, que a gente pode pegar um Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro está na nossa chave. Lembrando que Grêmio, Independente, Universidade do Chile, Fluminense, Bahia, América de Medellín, está tudo do outro lado da chave. Então, a nossa chave, a gente passando pelo Independente Del Valle, a gente tem tudo para seguir bem na Sul-Americana. Então, esse mês de julho é um mês importantíssimo. Aí, continuando analisando, né, nós teremos esse jogo contra o Independente Del Valle na altitude, para aí depois retornaremos para jogar sábado contra o Grêmio. E aí, vascaínos, o que a gente faz? Poupa o time? A gente também não pode dar mole no Brasileirão, porque nós não estamos numa colocação tão confortável. Nós teremos 2 jogos adiados nesse mês de julho do Brasileirão. Vai deixar a gente um pouquinho atrás na tabela, porque os jogos contra Bahia, que seria aqui nessa semana do dia 15 de julho, e contra o Juventude, que seria nessa semana do dia 22 de julho, foram adiados justamente porque o Vasco está nesse playoff da Sul-Americana. Então, nós vamos ter 2 jogos aqui adiados. Vai deixar a gente um pouquinho para trás. Será que se a gente poupar os titulares contra Grêmio e Internacional vai valer a pena? Não sei. Eu acho que talvez contra o Grêmio, dependendo das contratações que nós fizermos, dos jogadores que chegarem, a gente consiga dar uma poupada nesse time, porque a gente joga na altitude contra o Independente Del Valle, dependendo do resultado, a gente vai vir para São Januário para classificar precisando fazer ou não resultado. Se nós tivermos um resultado tranquilo na altitude, a gente pode sim, de repente, usar a força máxima possível, né, em termos de parte física dos jogadores contra o Grêmio.
para decidir sim em São Januário. Mas se tivermos que buscar um resultado aqui em São Januário, eu acharia importante poupar o jogo no jogo contra o Grêmio. Aí viajaríamos contra o Internacional, um jogo 5 dias depois. Aí sim, de repente, a gente botaria o máximo de titulares possíveis, pensando sempre na fisiologia, para depois a gente começar já a nossa vida também na Copa do Brasil. O CSA é um adversário, na teoria, mais fácil desses confrontos todos que nós vamos ter no mês de julho, porque é um time de terceira divisão, mas é só teoria. É um gigante do futebol nordestino, é um gigante do futebol alagoano, e a gente precisa sair do estádio Rei Pelé lá em Maceió com um resultado bom, trazer um resultado bom para a gente poder ter tranquilidade no jogo de São Januário, porque a gente sabe que os jogos de Copa do Brasil são jogos traiçoeiros. Aí pegaremos o Mirassol. O Mirassol é um time que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e nos seus domínios, né? Principalmente nos seus domínios, ele vem de resultados expressivos jogando lá em Mirassol, e para depois a gente decidir nossa vida contra o CSA, ou seja, teremos a definição dos mata-matas das Copas do Vasco nesse mês de julho e início de agosto, e esses 3 jogos do Brasileirão no meio, importantíssimos, que o Vasco vai ficar um pouquinho atrás na tabela com adiamento de 2 jogos, ou seja, um mês perigoso, é um mês que tem que ser pensado, mas é um mês que, dependendo dos reforços que forem trazidos pela nossa diretoria, pelo nosso diretor executivo de futebol novo, seguindo sempre os conselhos do Diniz, eu fiz um vídeo que eu falei que eu estou dinizado, o que o Diniz assinar de contratação, pedir de contratação, acho que o Vasco tem que ir atrás, porque o Diniz está provando que ele está fazendo um bom trabalho, que ele sabe o que ele está fazendo, e trazendo jogadores que o Diniz quer, vai poder engrandecer mais esse estilo de jogo dele, essa forma de jogo dele, e o que o Vasco vai precisar nessa sequência, né? Jogadores para poder reposição do time e manter o estilo de jogo, porque a gente viu que no jogo contra o São Paulo, por exemplo, ele só fez substituição aos 41 minutos do segundo tempo, justamente por essa falta de convicção, né? De repente, a falta de convicção nos jogadores reservas, que não mantém a mesma performance e o mesmo padrão de jogo dos jogadores do time titular. Então, Vascaínos, esse é o nosso videozinho de terça-feira. Essa aqui é a nossa tabela. Se vocês quiserem printar aqui, esses são nossos desafios. Eu repito, o jogo do Botafogo está a definir, mas a princípio vai ser no dia 13 de julho, mas está a definir pela CBF, ele pode ser adiado. Eu até acharia bom ser adiado, porque esse jogo na altitude do Vasco, 2 dias, se o Vasco jogar com o Botafogo, tem que viajar para a altitude 2 dias depois, já jogar com o Independente Del Valle, vai ter que poupar alguns jogadores contra o Botafogo. É perigoso jogar contra o Botafogo, então, para mim, seria o ideal adiar também. Então, está a definir o jogo do Botafogo dia 13 de julho. Caso a CBF adie, essa é a nossa sequência. Vamos definir nossa vida nas Copas e nossa vida no ano de 2025. Vocês que assistiram esse vídeo, eu agradeço. Mas antes, eu peço aquela curtida no vídeo, se você ainda não curtiu. Eu peço aquela compartilhada para os seus grupos de WhatsApp de vascaínos aí, ó. Fala aqui o canal Resenha Vasco, ó. O cara analisou a tabela do Vasco, a nossa tabela para o mês de junho, do mês de julho e início de agosto. O Vasco vai decidir sua vida nas Copas. Então, curte, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E saudações vascaínas.